Pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta segunda-feira, quer dizer, nosso quarto conteúdo. Já tivemos o Giro de Notícias, que entrou às 5, depois o Almoço com TF, que entrou meio-dia, já tivemos também um shorts mostrando os gols do Botafogo em um ângulo especial e um vídeo gravado pelo meu querido amigo Pedrinho Brandino. E para encerrar o dia, o nosso Noite Alvinegra de hoje, trazendo todos os detalhes sobre esse dia alvinegro. E já vem com uma boa notícia. A nossa torcida parece que está comprando a briga para a partida de quarta-feira pela Copa Libertadores da América. Segundo divulgação do Botafogo, 17 mil ingressos já foram comercializados para a partida, isso com sócios e também com quem não é sócio. Eu tenho uma expectativa de pelo menos 30 mil torcedores nesta primeira final que o Botafogo terá em casa pela Copa Libertadores. Suma importância a vitória em cima da equipe argentina, no mínimo um empate. O Botafogo só não pode perder na quarta-feira porque é um jogo de suma importância nos nossos desejos em relação ao bicampeonato da América. Se você ainda não comprou seu ingresso, se você ainda não fez o seu check-in, faça. O Botafogo precisa de todos nós quarta-feira lá no estádio Newton Santos. Esse nosso conteúdo está em nome de GoCase. Amigos, e é a última semana desta promoção do desconto em dobro, hein? Promoção de 2 capinhas você ganha uma. Cada capinha sai por menos de R$40, aproximadamente R$40. Você tem garrafinhas que também estão com preços bem bacanas e são produtos licenciados pelo nosso Botafogo. Se você ainda não comprou nenhum produto na GoCase, vou deixar o link aqui embaixo na nossa descrição e também vou deixar o QR Code na tela. Entrem lá na GoCase que eu tenho certeza que os produtos são de altíssima qualidade e vocês curtirão bastante. Entre agora na GoCase. Pessoal, no jogo de ontem, o Arthur, um dos jogadores mais criticados e justamente pela nossa torcida, pelo que ele não vem atuando, fez um bom jogo. Um gol e uma assistência. É o que se espera de um jogador que está ali na parte da frente da equipe, fez um golaço, deu um toque para o Arthur deu um toque para o Alex Telles também fazer um golaço. E tomara que seja ali o início de uma nova era em relação a esse jogador. Que eu sempre falei aqui no canal, fiz até um vídeo há um tempo, dizendo que eu não quero que o Arthur seja o Luiz Henrique, eu quero que o Arthur seja o Arthur. O que nós vimos ontem foi um Arthur que eu já vi no Red Bull Bragantino, no Palmeiras, um jogador que tem um bom chute de média distância, um jogador que acerta passes decisivos, um jogador que tem qualidade técnica. E espero que de repente nesse novo posicionamento do técnico Renato Paiva, o camisa 7 vire um jogador importante no nosso elenco. E um jogador que funcione. Vou colocar aqui para vocês algumas falas do técnico Renato Paiva sobre o Arthur, onde ele também destacou um ponto interessante, Patrick de Paula. Parece que a insistência do Patrick de Paula em jogar como camisa 10, isso acabou. Ouçam aí essas falas do Renato Paiva. Ô Renato, tudo bom? Boa noite, Rodrigo da ESPN. Olá, Rodrigo. Queria falar um pouco mais especificamente sobre o Arthur. Acho que foi uma das melhores partidas dele desde que ele chegou aqui ao Botafogo. E é uma contratação de um peso que talvez ele ainda não tivesse na carreira dele, né? Chegar com um protagonismo. Ele jogou no Palmeiras, jogou no Zenit, grandes clubes, mas eu acho que aqui ele tem um protagonismo, um papel maior, como um dos principais pilares do time aqui no Botafogo, e chega para uma posição que no ano passado tinha o Luiz Henrique, que fez muito sucesso. Eu queria que você me dissesse quando você chegou, se ele tinha essa expectativa aqui, se ele tinha esse peso, e se você conversa com esse jogador, como é com ele a relação? Rodrigo, né? Eu converso com todos, e ainda bem que tocas nesse assunto, porque foi exatamente a primeira coisa que eu fiz quando me encontrei com o Arthur, foi dizer assim, olha, se estás com a mochila de substituir o Luiz Henrique, tira já. Tira já. Porque o Luiz Henrique é o Luiz Henrique e o Arthur é o Arthur, com características completamente diferentes. Vens para a mesma posição, ok, vens para a mesma posição, és uma contratação de peso pelo teu histórico, ok, mas vens para aqui fazer o que o Arthur fez nos outros clubes que o levaram a chegar onde ele chegou, ponto. Ele é completamente diferente do Luiz Henrique em tudo, em tudo. Portanto, isso foi a primeira coisa que eu tirar essa pressão, porque às vezes é uma pressão desnecessária, quando eu quero ser alguém que eu não sou nem consigo ser. Pronto. Então, a exibição do Arthur tem a ver com, repito,
não podendo treinar o histórico dele, porque ele já jogou esta posição, com as características que eu vejo dele, aproxima-se da baliza do golo jogando ali. É um jogador que pode não ter aquele último passo que tem o Savarino, mas tem outras coisas como teve hoje, a verticalidade e a finalização. Não havendo, olhando para o elenco e não havendo jogadores para o jogo de hoje que me davam aquilo que eu precisava, pensei nisto assim que o Savarino se lesionou, porque percebi que o Patrick não dava ali, porque não consegue jogar de costas para o jogo. Então fui à procura de alguém e dentro das características é o Arthur. Não me surpreende o jogo que ele fez. Não vamos já ter a tentação de dizer não, o Arthur vai substituir o Savarino. Também são diferentes, também não tem nada a ver. O Savarino é um 10, o Arthur pode ser um segundo avançado, são coisas completamente diferentes. E portanto aquilo que nós queremos é dar condições para que eles rendam e aquilo que a direção, que o John me pede aqui encontra um substituto para o Luís Henrique. Não, potencia a contratação que nós trouxemos para este lado, para esta posição da equipa que precisava de ser reforçada. Só isto. Não substitui. Não é substituir. Um foi embora e vem outro. Completamente diferente. Cria condições para que a equipa jogue utilizando as suas características e que ele se desenvolva dentro das características do jogo e da equipa. Só isto. Palavras importantes do Renato Paiva. Primeiramente, dele ter chamado o Arthur para conversar e dar esta moral, né, falando que, olha, você é jogador diferente, você não é o Luís Henrique, você é o Arthur. Isso é importante. Gostei desse tipo de postura do Renato Paiva. Isso mostra que ele tem uma liderança com o elenco. Erra, acerta, a gente tem que elogiar quando ele acerta. Neste quesito, em relação ao Arthur, na minha opinião, ele foi brilhante. E sobre a situação do Patrick de Paula, demorou, mas entendeu que o Patrick não sabe jogar de costas. O Patrick hoje, pegando, se a gente analisa este crescimento que nós estamos vendo inicialmente do Alan jogando na posição do Marlon, o Patrick pode cair ali para a terceira opção como segundo homem do meio campo, que é onde eu vejo ele jogando. Eu vejo o Patrick sendo um segundo homem, não um terceiro homem, não um jogador mais à frente. É um jogador que, no meu entendimento, se o Botafogo receber uma proposta no meio do ano, tem que negociar. O Patrick não tem clima para vestir a nossa camisa, mas parece que finalmente o Renato Paiva entendeu que o Patrick de Paula não funciona nessa posição. E muito do ranço do torcedor em relação ao Renato vem por causa desta insistência que ele teve com o Patrick de Paula como um camisa 10. Não funcionou. E você tem que admitir que tem hora que as coisas não funcionam. Quantas coisas vocês já fizeram na vida, eu já fiz na vida, que a gente olha e fala, caraca, por que eu insisti nisso? Que erro, hein? Nossa senhora, que coisa errada que eu tô fazendo. E nesta questão do Patrick de Paula, você tem um erro constante do técnico Renato Paiva, que parece que ele entendeu. Em relação ao Arthur, bacana também quando ele fala que ele não quer que o Arthur seja um Savarino. O Arthur pode ser um segundo atacante. Eu vejo muito mais isso do Arthur ser um segundo atacante. E que saudades, né? E tomara que isso comece a acontecer no futebol brasileiro. A volta de dois atacantes, né? O futebol brasileiro sempre foi um jogo onde você tinha um centroavante mais fixo na área e o segundo atacante flutuando. A gente foi campeão brasileiro em 95 com Donizete sendo um segundo atacante com essa fluidez. A gente está tendo muitos times no Brasil jogando 4-4-2 hoje, que seja a retomada do futebol brasileiro na sua essência, né? Com dois atacantes. Tomara isso. Tomara que o Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, comece a entender que o nosso futebol funciona assim e que o Arthur cresça. Não no tamanho, porque não tem como, mas cresça em relação ao seu futebol. E que bom que o Paiva entendeu que o Patrick de Paula não é 10. No máximo, um camisa 8. Tamo juntos, meus amigos. Tamo juntos, minhas amigas. Assistam os outros vídeos do canal. Tem o Almoço com TF, vídeo anterior a esse. Tem o Giro de Notícias. Dê moral para esse careca que vos fala. Fortaleça com like e com a sua inscrição. Tamo juntos. Valeu, fogo neles. Até amanhã. Valeu, fui.